Mestre Jesus, luz das nossas vidas, nosso guia, reunimos mais uma vez em Teu nome, para que Teu amor caia sobre nós, para que aprendamos com o Teu Evangelho, de paz, de amor e de sabedoria, os ensinamentos necessários para o nosso espírito, para a vida espiritual. Te agradecemos pela bênção da doutrina espírita, pela oportunidade de estarmos juntos, reunidos, com ideal comum, de trabalhar pelo bem, de entender com mais seriedade o que significa te buscar. Agradecemos pela oportunidade do dia, da reencarnação, que nós tenhamos fé e coragem para te seguir hoje e sempre. Muito obrigada. Vocês se sentem à vontade para fazer a oração final de vocês? Pode pedir? Como você chama? Eu chamo Rafaela. Vou pedir então para você fazer a final, pode? A outra você pode fazer depois? Não? Dá à vontade, por isso que eu pergunto antes, para não ter problema, tá? Você está mutado. Não, eu sei, por isso que eu estou falando com ela mutado mesmo. É? Não, mas não faz diferença, não. Mas tá bom. Todos me ouvem bem? Então, olha, nós a semana passada falamos principalmente do livro A Caminho da Luz, vocês devem estar lembrados. De quem que é o Cristo, da criação, de que o Cristo foi o Espírito superior que recebeu de Deus um grupo de espíritos ao mesmo tempo que recebeu o planeta Terra, para que a gente começasse o processo evolutivo. Para chegar a essas conclusões, nós utilizamos os livros A Caminho da Luz, os capítulos iniciais dele, os 3 primeiros, depois lá o capítulo 11 e 12, que fala mais do Cristo. Depois nós usamos o livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, e um pouco o livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditado por Humberto de Campos, depois chamado Irmão X, e um pouco do livro chamado Carta de uma Morta, que foi a mãe do Chico que escreveu, Dona Maria Modesta. Não, Maria Modesta que eu chamo não, chamaria outra coisa. Maria João de Deus, Maria Modesta é uma médium de Uberaba. Acabei de confundir aqui. Então, o que a gente viu, quem era o Cristo, que foi toda essa parte inicial, que é inclusive citado lá no Velho Testamento, na Gênesis, né? O primeiro capítulo da Gênesis fala sobre a criação divina. A Gênese de Kardec vai pegar novamente essa parte da Gênese inicial e ele retoma isso explicando de outra forma. Então ele fala assim, no princípio era o verbo, recomeçando. O verbo é estado, ação. Então o Cristo, ele era estado e ação ao mesmo tempo. Veja a inteligência de João escrevendo isso, né? E o verbo estava com Deus, ligado diretamente a Deus. E ele era o Deus, porque ele se torna o Deus da terra. Ele nos recebe de Deus, recebe a incumbência de criar o planeta e prepara o planeta para a nossa evolução, coordenando a nossa evolução até onde nós podemos entender, pelo menos até nós nos tornarmos anjos. Daí nós vemos que toda a criação ela é idêntica. Aí nós vamos pegar a Gênese de Allan Kardec e o próprio Livro dos Espíritos, que diz que Deus criou todos os seres iguais. Existem no universo Deus e os seus filhos. Não foi feito anjo, nem demônio, não foi feito nenhum ser diferente que não seja filho de Deus. Nós somos criaturas. Daí a gente já enxerga
justiça e o amor divino. Ele não fez nenhum ser diferente. Então, a nossa felicidade depende de nós. Nós tivemos o mesmo princípio, os mesmos caminhos e as mesmas possibilidades. Mas como que hoje, então, a gente vê gente em situações tão difíceis, moralmente, intelectualmente, a gente vê pessoas financeiramente deploráveis, outras com abastança? Porque se a gente olhar uma encarnação, nós não conseguimos enxergar a essência divina, a justiça divina. Se nós pensarmos que o universo tem 15 bilhões de anos, o nosso tempo de vida é insignificante. Se nós pensarmos que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, nós não somos nada. Então, o tempo para Deus é diferente de nós. Na verdade, depois dos trabalhos de Einstein, um filósofo disse, eu não lembro qual foi, que passado, presente e futuro para Deus é a mesma coisa. Então, no sentido de tempo, nós passamos pelo tempo de uma maneira, a matéria passa pelo tempo de uma maneira. Para o espírito, o tempo passa a não ser uma verdade como é para nós. Então, essa questão de tempo, nós podemos dizer assim, filosoficamente, que no infinito todos os filhos de Deus se encontrarão na perfeição. Dessa forma, o que significa? Quando o tempo parar de passar para nós, quando nós chegarmos a uma condição evolutiva que o tempo não tem mais efeito, aí nós entenderemos que tudo é eterno e que o tempo de sofrimento foi muito pequeno. E que esse momento da reencarnação é um momento fugidio, um segundo na eternidade. Kardec fala muito isso no Livro dos Espíritos, fala isso no livro Céu e Inferno e na Gênesis. Ele fala bastante sobre isso, principalmente na Gênesis, em que o tempo é perguntado, eles falam sobre o tempo lá. Galileu responde que o tempo é a sucessão de eventos, mas a maneira como a gente vê o tempo também é diferente de acordo com a nossa mente. Todo mundo sabe disso. Se estiver trabalhando, o tempo não passa. Se estiver se divertindo, parece que voa, não é mesmo? Dá para ser um pouco irônico. Então, a maneira como nós enxergamos o tempo varia de acordo com o nosso estado de espírito. Então, a nossa mente, de certa maneira, ela determina a maneira como nós atravessamos os eventos, né? Ele estava no princípio com Deus, princípio da Terra. Porque no princípio de Deus não existe, porque Deus não teve princípio. E todas as coisas foram feitas por ele, não só ele, mas uma equipe. Então, ele é a individualização de um conjunto de espíritos da mesma hierarquia que receberam de Deus a missão de cuidar da Terra. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nós falamos que até o item 3, até o versículo 3, fala-se da criação da Terra física. Do 4 até o 6, né, 4, 5, na verdade, até antes do 6, vai falar da parte moral. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aí ele está falando da situação moral do planeta. O Cristo veio, de acordo com Emmanuel, no momento em que a maturidade moral da Terra chegou, em que o homem podia ter consciência plena de fazer o certo e o errado. Então, quando Cristo veio, a Terra era um mundo primitivo. Marcou a passagem da Terra de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. No mundo primitivo, a força prevalece. No mundo de provas e expiações, o mal prevalece sobre o bem. A vinda da doutrina espírita, datada de 18 de abril de 1857, exatamente uma semana, fez um aniversário da publicação do Livro dos Espíritos. Então, é marcado como a data do surgimento da terceira revelação de Deus para os homens, que foi através dos Espíritos de Deus, o chamado Espírito Verdade, chamado pelos católicos de Espírito Santo, que trouxe os 5 livros da codificação kardeciana. E esse momento é um momento de transição. Então, a terceira revelação vem fazer com que a Terra começasse a deixar de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta de regeneração. Nesse planeta de regeneração, o mal não prepondera sobre o bem. Então, você viu que nós ainda não estamos na regeneração, mas existe um equilíbrio entre o bem e o mal. Ou seja, o mal já não tem tanta força.
e é preciso que o bem comece a ter voz, comece a falar. Aí nós temos visto isso de fato nas revoluções sociais, mas não é uma coisa maravilhosa. Então, por exemplo, vem o feminismo. O feminismo exagerado é errado, mas os direitos iguais não. Né? Nós vemos as revoluções morais e as revoluções sociais que aconteceram no planeta em relação à igualdade, né? Não só de homem e mulher, mas também a briga para que ocorra de forma igualitária, a divisão das riquezas. A tentativa do comunismo, do socialismo, deu errado, mas foi um recado dado ao mundo. Hoje, as grandes empresas distribuem com seus funcionários parte do lucro, né? Eu tive um tio que trabalhava na Antártica e no final do ano eles recebiam parte dos lucros da empresa, era dividido entre os funcionários. Isso já tem um bom tempo, né, que a gente já sabe disso. Hoje isso já está mais claro. A maneira de tratar as pessoas não é mais em servilismo. Você não tem mais o servo e o senhor. Você tem patrão, né, e empregado. Já mudou o termo, né, costuma ser o proprietário e os colaboradores. Então, dependendo da psicologia que se utiliza, da ideia geral da empresa, vai se chamar colaborador, parceiro. Depende de uma situação em que a igualdade está ficando mais clara. E aí nós vemos que isso foi mudando de fato para que as condições ideais de respeito ao ser humano aconteçam. Então o mal foi perdendo o seu poder ao longo do tempo, né? E aí ele fala, a luz resplandece nas trevas. A luz é o próprio Cristo. Por que trevas? Aí nós usamos o livro Carta de uma Morta, em que a Maria João de Deus fala que via do espaço a terra como um ponto preto, em que os pontos de luz eram nos locais aonde se orava e os templos aonde se levava a sério a palavra do Cristo ou dos seus enviados. Vai falar, mas a gente fala de Cristo, e aí o pessoal aí da Ásia, né, e o resto, não, o Cristo teve vários enviados. Nenhum deles foi perfeito como ele. Nós temos Confúcio como os enviados do Cristo, os filósofos da Grécia como enviados do Cristo. Nós tivemos Maomé como enviado do Cristo, que deu lá, né, seus problemas também, assim como os próprios apóstolos, né, negaram Cristo. Nós tivemos Gandhi, enviado do Cristo, nós tivemos Krishna, Buda, que é o Siddhartha Gautama, enviado do Cristo. Então, esses também falaram em nome de Jesus. Assim como no versículo 6 ele vai falar, e houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E apareceu uma parte que os espíritos lá mais avançados ficavam olhando e tá tudo paro. Em determinados locais, porque eles rezavam, né? Exato. Nossa, que bom, eu não assisti, que bom você ter tocado nesse assunto, eu não lembrei disso, aliás, porque eu não vi, né? Vocês assistiram? Nosso Lar 2? Fica a dica, né? Dada para uma criança de 8 anos para assistir Nosso Lar 2. Onde que a gente assiste Nosso Lar 2? Ah, que vergonha. Onde que a gente assiste? Onde, você sabe? Onde assiste? Ah, foi no cinema. Ah, eu não posso mais falar então agora. No cinema. Vamos ao cinema, assistir Nosso Lar 2. Em breve nas melhores casas de Mogi Guaçu, Alfenas, Palmas, assim por diante. Mas tá bom, então. Obrigado, Mari. Esse homem era João, né, que foi primo do Cristo, na narração de Lucas. De novo, se alguém quiser entender mais sobre João, vai lá nos capítulos primeiros do Evangelho de Lucas e vocês vão ver que ele era parente de Nosso Senhor, né? Esse veio para dar testemunho de Jesus. Sabemos que ele batizava, por isso é chamado de João Batista. Não tinha sobrenome na época. Então se falava assim, João, da onde que ele vinha? Jesus veio da onde? De Nazaré. Então Jesus de Nazaré. Certo? Dava um apelido. Na Grécia, Tales veio da onde? De Mileto. Então, Tales de Mileto. Na verdade, ele era da Macedônia, mas é errado. Hipócrates, o pai da medicina, da ilha de Cos. Então, falava Hipócrates de Cos. Né? Então, tinha, por exemplo, Sócrates de Estagira.
da onde ele vinha, da origem, né, para separar as pessoas. Então, João era Batista. Aí depois virou sobrenome no Brasil, né? O que tem de João Batista é muito. E João Evangelista. Então falava, o João e Tiago eram filhos de Zebedeu. Então eles falavam João e Tiago, filhos de Zebedeu. Nós vamos ver isso no Novo Testamento mais de uma vez. Para separar o João, que era primo de Jesus, do discípulo, que é o apóstolo, um é João Batista, esse, e o outro é João o Evangelista, porque escreveu o Evangelho, escreveu também o Atos dos Apóstolos, escreveu também uma epístola, né? Então, esse João Batista veio dar testemunho do Cristo. Ele dizia, ele não era a luz, mas veio para falar do Cristo, né? Que era a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. De fato, alumia. Mas então o indivíduo é mau, ele é alumiado? É porque o Cristo é o responsável pela encarnação dele. A gente acha que o mal tem algum poder. Não tem, tem poder na nossa ignorância. Porque tudo Cristo está vendo, Deus está vendo. Se permite, é porque existe algum valor, alguma coisa útil. Não tem nada inútil no universo. Nem uma pequena doença que a gente tem, nem um estado mórbido de espírito que nos é permitido, ele deixa de ter significado. É tudo perfeito. Nós é que não enxergamos essa perfeição. Nós, por termos os olhos ainda vendados em relação ao futuro, devido às nossas imperfeições, nós não entendemos muito bem toda a verdade, a beleza em tudo que nos acontece. Aí ele já encarnou e João fala, estava no mundo. Então ele veio. E o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Não foi o mundo inteiro, mas nós sabemos que boa parte não conheceu. Nós estamos no 2000 anos aproximadamente depois da morte do Cristo ou da vinda do Cristo, né? Nós sabemos que houve erro no calendário de cerca de 4 anos, 3 ou 4 anos, o calendário gregoriano. Não vamos discutir isso agora, porque não vai mudar nada, vai continuar do jeito que está, né? Mas de qualquer forma, o mundo inteiro já conhece o Cristo? Não, conhecemos os enviados do Cristo, mas não conhece o Cristo, né? Então, se a gente for para o lado oriental, né, no Oriente, na Ásia, grande parte da Ásia, na China, Japão, Índia, Cristo ouviu-se falar dele. No Oriente Médio, o Cristo é respeitado como um dos profetas. E Maria é considerada uma santa. Mas o conhecimento profundo do Cristo, o estudo profundo do Cristo, quase não se faz, né? Cristo é citado, mas pouco compreendido até hoje, cerca de 2000 anos. Se a gente considerar que a gente reencarnou a cada, vamos colocar 200 anos, dá quantas encarnações? É só dividir 2000 por 200, dá quanto? 10. Nós tivemos 10 encarnações depois que o Cristo veio, até agora estamos aqui, né? Entendendo assim pouco do nosso Senhor Jesus Cristo. 200 anos talvez seja menos até, né, de encarnação em relação à vinda do Cristo. Mas 10 é suficiente tomar vergonha na cara. Eu acho. Veio para o que era seu, porque ele criou o mundo, mas os seus não o receberam. Alguns receberam, os que entenderam que era o Cristo. É aí que vai entrar nesse versículo 12, e aí nós vamos compreender quem que recebeu o Cristo, os que eram chamados filhos de Deus. Qual o significado de ser chamado filho de Deus? Se um filho desconsidera o pai, vai embora de casa, não quer saber dele, ele merece ser chamado de filho? Entendeu o que eu falei? Pessoal, em termos gerais, não é por causa de parentesco, né? Não temos parentesco consanguíneo com Deus. Deus vai ter sangue? A questão não é essa. A nossa genética somos todos filhos de Deus. Filhos de Deus por criação dele. Aqui já entra no fato psicológico. Todos quantos o receberam. Quem recebeu Cristo no coração é porque recebeu o que ele ensinou. Se você recebe Cristo e entende a verdade que ele ensinou, foi dado a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, os filhos de Deus receberam Deus. A saber, aos que creem no seu nome. E aí aqui a gente precisa parar um pouquinho. Porque aí foi usado um dos versículos para dizer que basta crer. Aí parece que é coisa de criança e adolescente, né?
Eu apronto a vida inteira. Faltam uns 2 dias para morrer. Eu creio, Senhor. E Deus é bobo, né? Ah, então você crê, meu filho. Está mais para creu do que creu. Porque não vai ter jeito. Não funciona assim. Nós não podemos transformar a nossa ideia de Deus numa ideia infantil, numa ideia de que nosso Senhor não tem inteligência. Ele conhece todo o nosso pensamento. Se você acha que Deus não conhece o pensamento, mesmo que você ache que Deus seja Jesus, várias vezes na narração de Lucas estava escrito assim: Jesus, sabendo o que pensavam, sabendo o que estava em seus corações. Então eu pensei, Deus sabe, eu posso esconder do mundo. Eu posso sorrir para o mundo e lá dentro de mim eu sou um vulcão de ferocidade, né? De raiva. Eu posso ter isso, mas Deus sabe. O mundo não vai saber. Não é todo mundo que tem maturidade para compreender as faces das pessoas e as máscaras psicológicas, muitas vezes usadas por dor profunda, muitas vezes utilizada por infâncias difíceis, criações não tão cristãs assim. Mas a questão é, o que significa receber o Cristo? Primeira coisa, você não recebe se você não tiver humildade. Algumas vezes me entristece eu ver textos em que as pessoas tratam o Cristo como se fosse um filósofo, como Nietzsche, como Descartes, como Spinoza. Eu não consigo conceber isso. Eu não consigo conceber o amor que o Cristo trouxe e o exemplo que ele deu similar a esses indivíduos. Não tem como. Então, para mim é completamente diferente. Para mim, eu vejo de outra forma. Eu vejo Cristo como o próprio Deus sendo representado aqui entre nós. Então, para eu receber o Cristo, eu preciso ter humildade. Se eu não tiver humildade, nem que seja um pouquinho, como é que eu vou receber o Cristo? Eu não aceito, porque eu considero como homem comum. Considerando o Cristo um homem comum, estou no mesmo patamar dele. Então, no meu caso, estou falando no meu caso, não tem como falar pelos outros, eu considero Cristo o ser mais evoluído, perfeito, bondoso que já teve sobre a terra, que trouxe o conhecimento para eu ser feliz. E eu obedeço, dentro do que eu posso. Então, isso para mim é o Cristo. Aí eu tenho que ter uma certa humildade. Não significa que eu seja humilde. Por exemplo, nós temos vários indivíduos com várias áreas de formatura, né? Vamos falar aqui dos PhD, que tem uma brincadeira que fala assim, que metade acha que é Deus, a outra metade tem certeza absoluta. Eles são chamados de PhDeuses. Esses indivíduos, para aprenderem de verdade, eles têm que ter uma certa humildade, senão eles não vão ler, porque eles acham que já sabem. Mas eles estacionam num patamar, vamos dizer, horizontal de informação. Ou seja, não preciso saber mais que isso, suficiente para eu viver. Não são todos, é claro, mas essa é uma ideia. Se você tem certeza que você sabe, você não valoriza um livro. Uma vez um coordenador de escola particular de ensino médio, um professor foi falar com ele, eu estava sentado perto, falou assim, essa apostila é muito ruim. Ele olhou para ele e falou assim, você já escreveu uma apostila? Não, ainda não. Falei, então, depois que você escreveu, você reclama porque você não sabe o trabalho que ele fez. A resposta foi boa, inteligente. Aquilo lá tocou fundo em mim. Então, você precisa ter uma certa humildade para entender. Então, eu vou ler um livro querendo aprender. Aí eu tenho humildade. Não sou humilde. Para aquilo eu tenho humildade. Então, não é o fato de eu aceitar Jesus como o ser mais perfeito, Filho de Deus ou o próprio Deus, que eu sou humilde. Mas eu tenho a humildade para entender que ele é assim. Já é um passo. Entende a questão? No momento que eu sinto isso dentro de mim, eu falo assim, Cristo realmente vai me trazer felicidade, aí eu não só acredito, eu começo a recebê-lo. Mas receber o Cristo é diferente de acreditar. Nós vamos pegar lá Paulo falando aos Coríntios. E não mais vivo, Cristo é que vive em mim. Entendeu o que é receber o Cristo? Ou seja, eu absorvi de tal maneira a doutrina do Cristo que eu passo a viver os ideais cristãos. Isso é receber o Cristo. Ele continua,
Em Cristo vivo e em Cristo me movo. Ele absorveu a ideia de Cristo. E ele vai falar várias maneiras, de maneiras diferentes para os hebreus, que ele manda as cartas, para os tessalonicenses, para Timóteo, para Tito. E a gente tem mandado, né? Eu acho que hoje vocês receberam, inclusive, duas mensagens de Tito, né? E essa última mensagem que está aí no grupo, que vai falar do Tito, ele fala para o Tito assim, né, para agir de maneira decente, de maneira correta, né, como sendo sensato, para que o mal não tenha o que falar dele. O Paulo está passando para o Tito, na qual ele chama filho, o que ele recebeu do Cristo. Então aí é todo um processo de transformação, que esse versículozinho dá uma ideia, mas ele não nos mostra a realidade, porque se eu ler isso aqui com uma mente infantil, eu vou falar para mim mesmo, eu te recebo, Cristo, estou salvo. Continuo fazendo minhas bobagens e acho que depois eu vou para um bom lugar. Isso aí é meio que jogar com Deus. A gente costuma fazer isso, não? Quando as mães e os pais são muito bravos, a gente conta uma mentirinha para eles saberem que a gente fez o que ele acha que é certo, né? Isso faz parte da natureza do ser humano de hoje. O ser humano tende a enganar a ele mesmo. Você acha que ele não tende a enganar os outros para que os outros o enxerguem como ele queira, na máscara que ele vive? Esse aqui significa, sem máscara, eu te recebo, Jesus, te recebo, sem máscara. Esse sem máscara é muito bom, porque a pessoa assume os defeitos dela. Como é que ela assume os defeitos? Você ama Jesus? Amo. Então, você é bom? Não, estou lutando para ser. Ah, mas quem ama Jesus tem que ser bom. Você vai ser cobrado por isso. As pessoas vão bater em você por isso. E o pior, não é você fazer a vontade de Jesus que vai determinar que você seja bom. É fazer da vontade que elas acham que é certo, de acordo com Jesus que elas não conhecem. Filosofia demais, eu vou de novo, tá? A pessoa assim, hoje em dia a gente vê assim que as igrejas evangélicas, né? Aí conheço várias pessoas que vão na igreja evangélica e falam assim, ai, recebi Jesus, eu não sei o que, eu me transformei, sou uma boa pessoa, eu sou uma pessoa muito melhor. Mas será que é mesmo? Porque às vezes eu fico me perguntando, será que é mesmo? Será que não é? Você entrou numa situação que eu ia falar agora e você entrou de uma maneira bastante interessante, que foi no dia a dia. Lá no Livro dos Espíritos, tem a pergunta, o que deve o homem fazer para evoluir, para crescer? O sábio da antiguidade vos disse, conheça-te a ti mesmo. Então você precisa conhecer você. Você pode sair da igreja, ou do centro espírita, ou da igreja católica, de onde for, e achar que você está melhor e que você foi capaz de mudar em 15 minutos. Só que para mudar os hábitos, você até me ajuda. Quanto tempo demora para mudar um hábito? Vocês já leram na psicologia? Nunca leram? Para eu começar a mudar um hábito. Oi? 10 anos. Diz que é necessário, para começar a mudar o hábito, você manter isso na sua mente pelo menos durante 15 dias, e você aí começa a ter o processo de mudança. E aí demora mais de anos para que aquele hábito do passado modifique. Então, é um trabalho constante e demorado. Allan Kardec falava, a evolução é lenta e constante. Quando você tem boa vontade, você muda. Aí nós vamos falar assim, mas o Paulo mudou de uma hora para outra. Não era bem assim. O Paulo já tinha as virtudes dentro dele, ele amava a lei e amava a Deus. Ele estava equivocado nas interpretações. Quando ele sai, então, para ir atrás, eu não me lembro se era quem que ele foi atrás, lá em Corinto, lá em Damasco, que ele sai com 2 homens para prender o discípulo de Jesus. E quando chega às portas de Damasco, uma luz aparece, todos caem do cavalo, ou do camelo, agora não me lembro. E ele já cai de joelho, e a voz, só ele vê. Os outros caíram do cavalo pelo estrondo, viram a luz, mas ele vê o Cristo, da luz sai assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? A pergunta é essa. Naquele momento ele percebe que o Cristo que ele estava perseguindo era o Messias que ele estava esperando. E aí ele busca rapidamente na mente dele toda a maldade que ele fez contra o Cristo. E o Cristo fala para ele, não recalcitres contra os aguilhões.
A resposta de Paulo, então, é imediata na aceitação dele. Ele não briga, ele fala assim: Senhor, que queres que eu faça? Veja a transformação. Aí você fala, mas então ele transformou de uma hora para outra? Não. Ele já vinha fazendo bem na cabeça dele. Viu que estava errado. Aí você vai falar assim, então ele virou um santo? Não. Vai ler o livro Paulo e Estevão. Ou vai ler o livro Atos dos Apóstolos. Paulo, então, fica cego, entra em Damasco, é curado e vai ser apresentado para os apóstolos. Ele era famoso por ser um grande orador, por falar muito bem. Ele gagueja, não consegue falar, e os discípulos olham. Esse é o famoso Paulo, orador? Não conseguia falar. Paulo, vendo que não conseguia falar, devido ao embate entre o que ele era, e aí ele fala, o homem velho, e que ele queria se torna tecelão por 7 anos. E durante 7 anos, ele mandava cartas e pedia várias para os discípulos do Cristo, para os apóstolos do Cristo, os pergaminhos sobre a vida do Cristo para estudar o Cristo. E estudando as Escrituras. 7 anos, Paulo se preparou e depois se apresentou aos apóstolos do Cristo para ser chamado apóstolo dos gentios. A mudança demora. E quantos o receberam? Olha, nós estamos ainda, mas todos quantos o receberam. É uma pergunta que nós temos que nos fazer dentro do conhece a ti mesmo. Eu recebi o Cristo? Sim ou não? Se não, opção de cada um. Se sim, a segunda pergunta, o suficiente para me alterar, para eu me transformar, para eu receber o poder de ser feito filho de Deus? Entendem a questão? Fala assim, mas eu sou, você quer acreditar? E se você realmente for, você não vai ter medo de vasculhar dentro de você. Mas se você tiver algum medo de vasculhar dentro de você, aconselho que faça um processo de tratamento lento e contínuo, de reavaliação íntima, para saber quem realmente que é o Cristo dentro de você. Para saber o quanto que ele altera a sua vida. O quanto que você é capaz de mentir para não se mostrar para a sociedade. O quanto que você não está ligado à verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Palavra do Cristo. O quanto que nos falta vida. Vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, primeiro eu escolho o caminho. Por isso que nós estamos citando isso, porque o Cristo já ensinou. Escolhi o Cristo, caminho. Olho para dentro de mim para me conhecer. Busco a verdade. Nessa busca da verdade com sinceridade, eu começo a me sentir filho de Deus. E a verdade liberta. Quando eu me sinto filho de Deus, eu amo meu pai a tal ponto de ter vergonha de fazer coisa errada. E não esconder-me. Aí veja que eu posso sair entusiasmado do que for de um culto, de uma palestra espírita, né? Tem uns palestrantes espíritas que eles acabam de falar, você já acha que você está no céu. Eles falam bonito demais, você já sai de lá e fala, tô bom. Eu tô cheio de virtude. Dura o tempo que você chegou a encontrar a primeira pessoa que deu uma fechada na rua. Mais ou menos assim, né? Então, são situações que nós tentamos nos enganar. Eu não estou falando mal de todo mundo, não. Estou falando mal de todos nós. Nós somos assim. Nós somos assim. Lutar contra isso é que é ser diferente. E essa luta é uma coisa íntima. É de foro íntimo. Aí, se eu sou filho de Deus, eu amo meu pai, eu vou querer constranger meu pai? Se eu sou grato ao meu pai, eu vou querer constranger o meu pai, meu Deus, fazendo coisa errada? Mesmo em pensamento? Entenderam a profundidade do versículo? Aí ele ainda fala assim, a saber, é porque ele escreve bonito. Se fosse a gente escrever, ou seja, entendeu? Ou mais bonitinho no latim, I.E. Aos que creem no seu nome. Então eu creio no nome de Jesus e esse crer no nome é diferente. Porque o nome de Jesus foi profetizado como o Cristo de Deus. Crer no nome de Jesus significava aceitar tudo que ele trouxe
E para crer verdadeiramente, você tem que entrar dentro do indivíduo. Quer ver? Alguém aqui é capaz de vender Havaiana usada sabendo, falando que é nova? Não, né? Se a gente tem coragem de fazer isso? Não dá, né? Porque você não crê naquilo que você está vendendo, você não consegue fazer direito. Entendeu? Você consegue vender um produto que você não acredita nele? Consegue, mas tem que ser muito cara de pau. Mas lá dentro a coisa não entra, você não está acreditando. Vai ter uma pessoa que expõe, e você vai estar se enganando a si mesmo, né? Exato. Esse é o ponto. Então você vê que crer não é apenas dizer que acreditou, mas é uma introspecção do que ele ensina. E agora a gente para e conversa mais um pouquinho. Quantos de nós já pegou só o Novo Testamento e leu inteiro? Inteiro. Desde Mateus, você começa, aquilo lá foi feito para realmente filho de Deus. Não dá. Ele começa a falar da genealogia de Jesus, fulano, filho de ciclano, que ele é ótimo para dar nome para filho. Ele ajudou os crentes a dar nome para os filhos, tudo. Você abre aquilo lá e vem. Só, porque não dá, porque é filho. Aquilo lá tem o significado disso aqui que está escrito no seu nome. Que as gerações foram feitas, que foi profetizado que Cristo viria da geração de Davi. Então ele pega desde Arão, de Moisés, e vai mostrando as gerações. E para os hebreus, a Cabala diz que a cada 7 finaliza um ciclo. Por isso que o mundo foi feito em 7 dias. São 7 períodos, não 7 dias. Aí você vai ver que ele vai falar no final. E de fulano até ciclano, 14 gerações. 2 vezes 7. Ciclano até Beltrano, mais 2 gerações, 28 gerações. Ou seja, um múltiplo de 7. Então, 4 grandes períodos aconteceram naquele processo. Mas quem é que vai entender isso a primeira vez que lê a Bíblia? Aí você lê lá uma página daquele livrinho, com a letrinha. Parece que eles também... sinceramente, foi o capeta que escreveu a Bíblia. Olha a letrinha desse tamanho. Aqui está assim, só filho de Deus que vai conseguir ler isso. Você vai passar, né? Uma pessoa já na minha idade, já bota o óculos aqui na ponta, e já está difícil, né? Para ler o negócio. Mas está lá. Então, na hora que você terminar aqui, você fala assim, eu vou crer porque eu não vou conseguir ler o resto. Mas aí você começa a ler. O que você vai lendo aquilo, leia. Leia uma vez. Diga para você mesmo. Não precisa falar para mim, nem levantar a mão. Não estou vendo. Vocês aqui não me emocionaram. Tudo bem. Eu devo estar na 5ª ou 6ª vez que eu estou lendo. Mas não significa que eu estou aprendendo bem, tá? Vou deixar claro. Aí vamos contar a historinha do Espírito, de Valdo Pereira Franco. Aquele apóstolo da Bahia, que desde novinho montou a mansão do caminho, trabalha pelo bem, transformou o bairro de maior criminalidade de Salvador num bairro de criminalidade zero. É citado pela ONU como exemplo de socialização. O espírita, palestrante, médium, conversa com os espíritos como se estivesse conversando com os encarnados. E todo mundo sabe que a mentora dele é a Joana de Ângeles, né? Ele já escreveu alguns livros. Aí ele conta a seguinte história numa das palestras. Ele fala assim, uma vez chegou a Joana de Ângeles para mim, depois de eu ser espírita há mais de 30 anos, e falou assim, Divaldo, leia o Livro dos Espíritos. Ele falou que se sentiu todo feliz. Falei, nossa, mentora pedindo para eu ler, eu vou ler. Vai sair alguma coisa daqui, né? Vou psicografia. Ele leu. Aí ele terminou de ler, ela apareceu, ele falou assim, um dia que a pessoa, eu já li o Livro dos Espíritos. Ela disse que olhou para ele, sentiu que ela olhou sério e falou assim, então lê de novo. A energia não era toda aquela do começo. Eu falei, deve ser para eu aprender melhor. Leu pela 2ª vez. Aí ele falou assim, já li o Livro dos Espíritos da 2ª vez que você mandou. O que a gente vai fazer agora? Lê de novo. Aí já foi meio aborrecido, segundo ele. Eu ler pela 3ª vez, eu falei, não é possível, eu sou tão burro que eu não estou aprendendo 2 vezes. Né? Aí na 4ª vez, né, que ele chegou para falar que leu a 3ª, ele já está desconfiado que ela ia pedir a 4ª, porque ele já chegou meio mal-humorado. Falei, já li 3 vezes, ele disse. Fez até assim para o espírito. Já li 3 vezes, o que eu faço? Leia a 4ª. Aí ele leu a 4ª e já chegou irônico. Falou, li 4 vezes, vai me mandar ler a 5ª?
Falou, leia a quinta. Ele leu a quinta. E já voltou nervoso. Falou, já li 5 vezes, vai me mandar ler mais? Não. Ainda bem. Falou, agora você começa a estudar. Entenderam a gravidade e a profundidade da questão? Lê 5 vezes. Depois você começa a estudar. Eu tenho feito isso. Depois que ele contou, era novo quando contou essa história. Não só na minha vida como espírita, de ler os livros, depois começar a estudá-los, mas na minha vida profissional também. Os professores falavam assim, para a matéria deles que eles davam na universidade. O livro tal, livro tal, livro tal. E era uma loucura para estudar aquilo, não conseguia, sempre ia faltando. Aí eu olhei para mim mesmo e falei assim, não adianta. Os melhores livros são esse. O melhor, tem matéria demais, não vai conseguir ler. Eu cheguei à conclusão que se o aluno conseguisse ler um livro, mais ou menos, ele ia conseguir aprender mais do que você tentar ler 3 e não conseguir. E não adianta falar que o indivíduo vai estudar lendo uma vez só. Não dá. Eu fui professor de anatomia e de histologia. De histologia eu posso falar. O livro de histologia do Junqueira e Carneiro, eu li e estudei 9 vezes. Toda vez que eu dei aula, eu estudei. Eu já sabia o que estava escrito aqui lá, de trás para frente. Por que foi bom? Depois que eu comecei a saber aquele livro, a minha aula tinha outros livros, mas eu nunca cobrava, porque eu sabia que o indivíduo não ia ler. Porque eu, tendo lido e estudado, eu sabia que o aluno que nunca tinha lido nenhuma vez não ia conseguir estudar aquele livro, mas ele precisava saber coisas importantes. Aí fez com que essa palestra do Divaldo me chamou atenção para algo profissional. Então eu comecei a pegar tópicos nas provas que eram uma parte dos capítulos que caíam, de tal forma que eles entendessem que se não lesse o livro inteiro, ou a parte que foi marcada para a prova, eles não iam conseguir fazer. Isso os obrigava a ler pelo menos um livro, vocês entendem? Ler, eu não falei estudar. Então aquela profissão que eles falam, estudante, não, é ilusão. Uma coisa meio iludida. Você vai estudar quando você escolher a sua área de fato. Você estudou biomedicina ou passou a estudar mesmo com aquelas partes que interessaram na sua vida? Acertei? Doutor? Eu acho que é assim, né? Mesma coisa vale pra gente? Você realmente fez aquele curso? Você estudou aquilo? Não, você deu uma lida. Passou, foi aprovado. O que te interessa? Aí você vai e estuda. Sobrevivência. Então, entenderam a questão, como funciona? Aí, agora eu quero saber. Sobrevivência. Lembra de vida, né? E vim para que tenham vida. Então, a sobrevivência espiritual é o Cristo. Agora, eu vou decidir se eu vou ler ou vou estudar o Cristo. Compreende a questão? Vou ler ou vou estudar o Cristo? Primeiro a gente lê e vai estudando o máximo que a gente puder. Depois, se for necessário, a gente lê de novo. E vai estudando. Compreende? E não tem milagre. Os livros do André Luiz são os que eu mais gosto do Chico. A coleção de 13 livros, desde quando eu sou espírita, desde 8 anos de idade, eu já li 16 vezes. Estou começando a estudá-los agora. Mas falo, nossa, mas é assim, não é porque eu sou mais burrinho. Mas vocês podem ler um pouquinho menos e começar a estudar antes. Eu fui aprendendo com o tempo a fazer isso. Então, hoje, por exemplo, eu pego um livro, está tudo anotadinho, organizadinho, já coloco lá porque eu sei que eu vou esquecer, aí já boto lá, puxo a fichinha, está lá escrito assim, o que está escrito lá para eu poder buscar depois, porque eu vou perder, não adianta. Algumas coisas eu lembro, outras coisas eu não lembro. Por que eu fiz isso? Muito simples. Porque, para mim, o Cristo tem que ser vida. E você nunca vai ficar satisfeito. Se o Cristo não penetrar em mim, de fato, eu estou sendo hipócrita. Vamos lembrar do Cristo falando com os fariseus? Hipócritas, raça de vivos. Cristo não xingava, não, tá? Se alguém achou que o Cristo xingava de hipócrita, não. Cristo os advertia, admoestava, dizendo, hipócritas, vocês vasos caiados por fora e podres por dentro, eu vejo vossa alma. Não façam isso.
Se aquilo que vocês falam, vocês fazem, você deixa de ser hipócrita, você passa a ser coerente. E a coerência é essencial. Eu não minto mais, eu encontro a verdade. Porque vocês concordam que ser hipócrita é ser mentiroso. E se eu conhecer a verdade, ela vai me libertar? Olha a lógica. Então, o Cristo ensina tudo isso pra gente. Não seja hipócrita, meu filho. Ô, gente, eu fui espírita, eu sou espírita, né? Mas eu fui espírita há tanto tempo hipócrita, e eu não sabia que eu era hipócrita. Eu era tão burro que eu não sabia que eu era hipócrita. Eu era tão sério com os estudos e memorizava tanto, que aos 18, 19 anos me chamavam de Kardeckinho. Enquanto o crente andava com a Bíblia debaixo do braço, eu andava com o livro dos Espíritos debaixo do braço. E que no que falava eu respondia. E eu achava que aquilo que era bonito, eu tinha aquilo na cabeça. Não tinha descido ainda. A dor da vida, as dificuldades, as tristezas, as decepções, fizeram com que aquilo que estava guardado na cabeça começasse a vir para o coração, o sentimento. Começou a aquecer no coração. E aí depois começou a sair, através das ações, na modificação daquele indivíduo obtuso, orgulhoso, vaidoso, egoísta, que maltratava os outros achando que estava fazendo bem porque citava o nome de Jesus. Exemplo melhor não tem jeito de dar. Compreende a questão? Não tem. Eu impunha Jesus para os outros. Levei muita gente para o centro desse jeito, tá? Mas eu impunha Jesus para os outros. Eles acreditavam no que eu falava. Mas lá dentro ele ainda não existia. Eu ainda não sabia a importância de Jesus na minha vida. Falava com uma beleza que vocês não têm ideia. Dava palestra. É difícil de acreditar, mas com 12 anos eu dava palestra para adulto. Falava mediunizado, aquelas palestras lindas. Umas pessoas tinham coragem de falar comigo. Chegou uma senhora velhinha e falou: Thales, você fala bonito, né? Quem dera eu entendesse alguma coisa. Ela me deu um puxão de orelha bonito, mas eu não percebi. Eu fiquei orgulhoso. Falei, além de falar bonito, ninguém me entende. Olha só que coisa mais vaidosa e imatura. Entendem isso? Imaturo. E eu passei vários anos fazendo isso, gritando o nome do Cristo, sem que ele tivesse no meu coração. A boca falava, o coração distante. E o Cristo falou, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Eu li, mas não entendi. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Eu li, mas eu não entendi. Era preciso mudar. Se nós fizermos algo hoje contra o que a gente acredita, eu vou para o bairral. Será que você me entende? Vou ficar doido. Tudo bem, eu também já fiz tratamento lá. Mas olha só, a questão é a seguinte, que é importante. Se eu começar a fazer algo contra a minha consciência, eu estou numa situação difícil. E a gente tem que ler bastante para entender as coisas. Muitas vezes a gente acha que passar pela vida é só ter momentos felizes. Não falar mal de ninguém, não criticar nada. Paulo chega lá em Timóteo e fala assim, Timóteo, chama a atenção das pessoas que estiverem fazendo coisas erradas, para que elas entendam que elas são vergonha e que elas não estão seguindo Deus. Quem tem coragem de fazer isso? Não vai ficar bem na sociedade? Não vai? Eu tentei fazer isso a primeira vez, eu tinha 19 anos. Eu fiquei vermelho, eu que sabia falar bem, até gaguejei. Um senhor veio para... Eu dava aula como substituto no colégio de estado, eram 400 alunos, um senhor veio e disse que ia falar em nome do sindicato para poder falar da greve. Deu o primeiro horário, dispensou os alunos, 3 horários para falar de greve, não é muito, mas tudo bem. Aí sentamos lá, e o homem começou a falar de política e fazer propaganda política. Eu falei, não é possível que esse indivíduo não tem noção, que ele dispensou 400 crianças, ou meninos, ou jovens, para ir para casa. Muitos deles estão lá fora esperando, sentado, para o ônibus passar, porque é van que veio de roça. Muitos deles não podem ir para casa, porque os pais também trabalham à noite e não chegaram.
Muitos deles, quando chegar em casa, capaz de levar um pescoção, porque naquela época era assim, né? Vai levar um pescoção, depois pergunta o que aconteceu porque chegou mais cedo. E esse indivíduo faz uma coisa dessa, tentando fazer propaganda política. Eu levantei a mão, baixei a mão. Aí, como eu sou um espírito endividado demais, o espírito chegou para mim e falou assim: não vai defender o que é certo, não? Há quanto tempo você já defendeu o que era errado? Levantei a mão. Querido companheiro, pode falar. Meu amigo, o senhor dispensou 400 alunos para ir para casa e contei essa situação. E aqui eu acho que todo mundo é maior de idade sabe das suas pretensões políticas. Se o senhor vai falar de greve, se o senhor não falar, eu vou embora. Gente, eu vi um homem, eu fui mal educado, tá? O homem ficou numa cor que eu vou contar uma coisa para vocês. Eu estou vendo aqui extintor de incêndio, acho que não chegava na cor do homem. Vermelho, nervoso, e foi para agressão, assim. Que é isso que o nosso irmão, nosso companheiro não entende o que ele está falando? Aí eu vi as colegas defender. Naquela época também era só mulher que dava aula. Tinha um ou outro professor. Não, o nosso companheiro tem razão. Você já está falando há quase uma hora e você não veio para qual você nos falou. Aí ele acalmou. Sorte que ele não dava aula no mesmo colégio que ele, porque a coisa fica meio difícil na sala dos professores. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Que aquele momento foi um momento de assim, é necessário levantar a voz para defender o que é certo. Doeu, machucou. Muita gente não olhava para mim mais, nem ele. Mas porque eu fui mal educado. Foi a primeira vez consciente que eu falei assim, vou tomar uma responsabilidade de defender o que é certo. Vocês compreenderam a questão? Eu só estou dando exemplo aqui de mau exemplo meu, porque eu posso falar de mim, não vou falar dos outros. Nesse ponto não tem como. Porque dos outros, por mais que a gente fale sobre determinados defeitos, é preciso conversar com as pessoas. E eu aprendi isso. Então, raramente eu falo de uma pessoa sem antes eu ter falado com ela. E normalmente a fala com a pessoa ela não é muito agradável. Porque as pessoas dificilmente recebem as críticas. Mas você fala para criticar? Não. Eu falo, eu aprendi no Evangelho segundo o Espiritismo. Deve-se colocar em evidência o defeito de alguém? É uma questão muito complexa. Mas você coloca numa balança. Se prejudicou muita gente, é seu dever moral falar. Mas se prejudicou só você, silencia ou vai conversar só com a pessoa. Olha, eu usei isso de um entendimento mais racional. Hoje eu consigo falar com o coração. Hoje eu chegaria para um indivíduo e falaria, ô amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Você não acha assim? Eu falaria com um tom amável, conversaria. Tem gente duvidando. Mas existe a possibilidade de acontecer isso. Entendeu? Mas veja bem, não é porque eu defendi o que é certo que eu fiz certo. Vocês compreenderam o que eu falei? Eu fui para falei, não, agora eu vou defender o bem. Fui lá e dei uma porrada. Mas foi uma tentativa. Por que nós estamos dando esse exemplo? Porque é trabalho constante. Constante. E algumas vezes você vai tentar defender o que é certo, você está magoado porque a injustiça aconteceu, aquilo te fere. Não é possível que o Filho de Deus, vendo tanta injustiça do mundo, não vai ficar angustiado. Mas é até melhor, porque aí o problema passa a ser dela. O duro é quando você fala de você com alguma coisa que não é boa, que foi meu caso. E essa é uma coisa boa, viu? Se tem uma coisa boa de acontecer, ser criticado. O melhor é a pessoa vir e falar com você, porque é uma opção maravilhosa de crescimento espiritual. Ouve tudo. Entende o que ela está dizendo. Se ela se equivocou, você fala, você tem razão, eu sou assim nesse ponto, mas nesse ponto eu acho que você está errado. Mas vou analisar. Olha que maravilha. Se todos fizéssemos isso, nós seríamos um grupo que está trabalhando para crescer espiritualmente junto. Em oração, em respeito, em amor. Sim, senhora. Teve um dia no balé que eu estava fazendo movimento e a minha amiga ela foi lá me corrigir. Normalmente eu falaria assim, deixa eu do meu jeito, mas eu falei, muito obrigada por me ajudar. Ei, não merece um... Aqui, ó, estou aqui. Vocês entenderam o que a Maria falou? Não deu para ouvir? A Maria falou que no balé ela fez um movimento errado. E que uma coleguinha dela foi lá para falar que ela estava errada.
e que, no outro momento, ela ficaria chateada e falaria que ia fazer do jeito dela, mas que ela ouviu e agradeceu ao coleguinha. Doutrina espírita transforma, Jesus transforma desde cedo, entendeu? Desde cedo. Não é à toa que ele falou, deixar vir as minhas criancinhas. É que a criança, quando aprende, ela não demora 1 ano e tanto para mudar. Ela muda rapidinho. Então, se ela entende que é certo desde cedo, e aí a importância da evangelização, a importância do Cristo na nossa casa, a importância de falarmos de Deus em casa é muito grande. Porque até os 7, 8 anos de idade, a criança é uma esponja que absorve os exemplos dos pais, ela se interessa pelo que ela ouve, e o ideal de crescimento espiritual dela é imenso. E nós acabamos de ter esse exemplo aqui. Eu espero que vocês entendam. Eu vou falar mal de mim muito mais vezes, porque eu sou espírita há muito tempo, tenho a doutrina espírita comigo há muito tempo. E dentro desse ponto de doutrina espírita, nós temos trabalhado, lutado para sermos melhores, para crescermos espiritualmente, e temos muitos defeitos. Então, vou botar os defeitos aqui, que a gente já vai misturando tudo e vendo como é que a gente resolve isso, tá? Evitar falar dos defeitos dos outros, os nossos são mais fáceis. Mas essa questão de mudança íntima, ela é extremamente importante para a gente seguir aqui. Apenas versículo 12 estudado hoje. Ser chamado filho de Deus. Mas quem que vai me chamar? Os bons espíritos. Eles olham em você e percebem que você já tem as disposições necessárias para ser um filho de Deus. E aí você, sendo chamado filho de Deus, você vai ser chamado para a obra do Pai. Ser chamado para a obra do Pai significa começar a falar de Deus em dados momentos. Se você for médio ou tiver a intuição, vai acontecer como nós dissemos em outro momento. Está andando na rua, faz uma oração, está ligado a Deus, pensando em coisa boa, chega o Espírito e fala, olha, ora pelo fulano. Lembra que eu comentei? Você ora? Eu questionei por quê? Eu falei, não te interessa, olha, você não precisa saber da vida dos outros. Ora, oração faz mal? Não, então vamos orar. Pai nosso para ele. Qual o problema? Eu não preciso nem estar tão ligado assim, mas se você põe as disposições favoráveis, onde você estiver, num shopping, num açougue. Em dado momento, nós estávamos num supermercado em Alfenas, né? Estava com a Maria, né, Maria? Aí os espíritos mostraram 2 pessoas, me parecia mãe e filho, num estado de vibração muito pesado. O amigo espiritual falou assim, cumprimenta e fala de Deus. Eu falei, bom dia, Deus abençoe. Gente, foi só falar isso, né? Você viu, né? A expressão mudou completamente, porque elas falaram assim, Deus abençoe, mudou. Só isso. Nós levamos Deus para o supermercado. Então você é bom? Não, tentando melhorar, meu filho. Desfazendo os problemas. É a luta que nos faz melhor. Por isso, então, a gente termina nossa conversa antes da oração da Rafael. Nós vamos falar da frase que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa, pelos esforços que ele faz para vencer as suas más inclinações. Não está falando porque ele é bom, nem porque ele está estacionado no bem, mas pelos esforços que faz para vencer suas más inclinações. Então sejamos esforçados, né? Vem aqui, Rafaela, falar. Senta aqui, para fazer oração para nós. Licença. Obrigada, Senhor Jesus, por esse estudo que tivemos hoje. Obrigada, Senhor, por nos permitir essas palavras que ouvimos hoje, nesse Evangelho. Obrigada, Senhor, por tudo que foi passado hoje aqui. E esperamos que possamos levar pela vida, que o nosso amado Evangelho se faça presente na nossa vida, que o Cristo se faça presente. Obrigada, Senhor, por esta noite que tivemos. Que cada um aqui seja abençoado por Ti, Senhor. Amém. Tchau, gente. Boa noite. Até quinta que vem. Até. Vou excluir para todos aqui.